Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 38, publicado em 28 de setembro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje, depois de terminarmos os temas de aplicação do Enneagrama do terceiro trimestre desse nosso primeiro ano do podcast, é perguntas dos ouvintes. Nós procuramos, na maior parte das vezes, terminar cada trimestre com perguntas a respeito dos episódios que foram feitos nesse trimestre. E nesse trimestre fizemos aplicações do Enneagrama em temas um pouco mais corporativos, em temas diversos, como música, esportes, futebol, também temas ligados a terapias, como, por exemplo, abordagem de crianças, adolescentes. E agora é hora de responder a algumas perguntas dos nossos ouvintes. Primeiro eu queria dizer muito obrigado a vocês que têm prestigiado o nosso podcast, que tem crescido a passos largos e tem recebido boas avaliações. Muito obrigado a você que fez avaliações positivas do nosso podcast nas diferentes plataformas de podcasts e também no YouTube. E, por favor, se você não fez ainda, vai lá e nos dê uma boa avaliação, porque isso faz toda a diferença para nós e para o próprio futuro do Mundo Enneagrama. Mas eu vou começar com uma pergunta que algumas pessoas me fizeram, que tem a ver com algo que não é aplicação, tem a ver com o próprio podcast. Algumas pessoas perguntam, escuta, por que você fala na sua abertura do podcast bem-vinda e bem-vindo, e não só bem-vindo, ou bem-vindos e bem-vindas? Por que você põe o feminino primeiro? E é muito simples. É porque até hoje no Enneagrama, e não só no Brasil e em Portugal, mas em nível mundial, a verdade é que as mulheres dão um banho nos homens, em termos de interesse no Enneagrama, de ouvir o podcast, de também comparecer nos nossos cursos, e há poucos lugares do planeta em que a gente vê mais equilíbrio entre homens e mulheres, indo para o trabalho do Enneagrama. Na verdade, eu acho que eu conheço só um lugar onde eu ensino, que é a China, onde tem mais um quase total equilíbrio disso. Não total, ainda há mais mulheres, mas tem muito mais homens proporcionalmente lá na China indo para esse trabalho do que a gente vê como proporção nos demais lugares do planeta onde a gente faz nossos cursos. E no Brasil, em Portugal, não é diferente. As mulheres dão um show. Embora não seja a coisa mais tradicional falarmos o feminino primeiro, eu acho que hoje em dia faz sentido como forma de empoderamento feminino e também simplesmente sendo justos, porque as mulheres são maioria e dão um show, né? E, pessoalmente, eu quero dizer que fico muito feliz, entusiasmado, quando a gente recebe mais homens nos cursos, porque é muito legal homens fazendo esse trabalho, num momento em que os homens precisam romper alguns paradigmas que, na verdade, deviam ficar nas gerações anteriores às nossas, né, a maioria dos ouvintes. Por exemplo, homem não chora, homem não faz esse trabalho mais de emoções e essas coisas de entrar no inconsciente, em detalhes dos tipos do Enneagrama, é um pouco exagerado. Então vamos romper isso, né? Aí, amigos de caminhada. E quem sabe a gente consegue um dia equilibrar. Mas por enquanto eu preciso valorizar mais as mulheres só como uma coisa de justiça e de indicação que vocês têm dado um show, mulheres, nessa coisa da transformação interior. Mas essa era uma pergunta genérica que eu tinha recebido. Vamos lá a perguntas mais específicas. Vou começar com uma pergunta que ainda não tem tanto a ver só com as aplicações, mas que já se aproxima delas. E é uma pergunta feita pela Ida no YouTube, no nosso canal do YouTube. A pergunta dela é: o trabalho do Enneagrama não tem a ver mais como reagimos perante os outros
do que analisar e identificar os outros? Legal, Ida, tendo a concordar muito com você. Embora valha a pena a gente exercitar a capacidade de olhar qual é o tipo provável dos outros, a gente tem que ter extremo cuidado para não julgar as pessoas e para não querer mudá-las, né? E o trabalho tem que ser sempre primeiro interior. O que eu tenho de reações aos outros? Por que um ou dois ou três tipos do enneagrama me incomodam em particular? E ao invés de olhar as coisas não tão boas que esses tipos fazem, que tal trocar isso por uma autoobservação, falando assim, o que em mim faz com que eu me incomode mais com aqueles tipos do enneagrama do que com outros, né? Em geral, em psicologia se diz assim, quando A critica B, A está falando muito mais sobre A do que sobre B, né? Então, tem uma coisa da gente olhar para dentro, ver as nossas sombras, as nossas projeções. E eu diria assim, primeiro passo de quem estuda o enneagrama é olhar para dentro e ver o que transformar em si. Segundo passo é olhar para dentro e ver o que transformar em si. Terceiro passo é, sim, olhar para dentro e ver o que transformar em si mesmo. O quarto passo é olhar para fora e olhar os outros nos seus padrões, saber se adaptar a isso. Então, é uma troca da crítica e do julgamento do outro por uma autoobservação. E veja que eu não falei aqui autocrítica, eu falei autoobservação, porque esse trabalho também tem que ser feito com a aceitação de mim mesmo, né? Autoaceitação, porque senão não dá certo. O nosso ego, nossa personalidade é forte demais se a gente começa a se chicotear, né, dar chibatadas em casa depois de descobrir algo sobre o tipo, a gente não vai adiante. O nosso ego se fortalece, ele não se flexibiliza, né? Então, culpa é algo que nos mantém no nosso padrão limitante, né? E então concordo muito com você, Ida, e obrigado pela sua pergunta e por nos prestigiar lá no YouTube. Então agora eu quero responder a pergunta da Lu Bonetti, que nos escreveu no nosso grupo de WhatsApp da CP Enneagram Brasil, que é um grupo no qual você pode se inscrever, aberto para quem quiser, e basta ir lá no nosso site cpenneagram.com e você vai achar na aba em português, você vai achar a opção de se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. Então a Lu Bonetti pergunta, Urânio, como tornar a descoberta do eneatipo no atendimento individual dentro da psicoterapia algo mais dinâmico e assertivo? Então, Lu, olha, primeiro eu queria falar para você que agora, felizmente, já existem excelentes testes de eneagrama que são mais inteligentes, contam com um algoritmo mais assim preciso, profissional e que vai se aprimorando com o tempo num machine learning que a gente fala, né, que quanto mais pessoas fazem o teste, melhor o teste se torna, que é um teste interativo, adaptativo, ou seja, a pergunta que a pessoa recebe depende da resposta anterior. E um desses testes é o nosso teste da CP, chamado CPS Compass. Compass é bússola em inglês. Vai lá no nosso site, dá uma testada e a gente vai, muito em breve, agora até o fim do ano, começo do ano, de 2023, 2024, ter disponível esse teste em português no relatório pessoal. Por enquanto, nós temos lá um excelente e mais completo relatório profissional para quem faz o teste. Então, se você quer algo em terapias, vale muito a pena checar o nosso relatório profissional, né? Então, por aí fica mais assertivo. A gente tem chegado já a quase 90% de precisão no nosso teste CPS, que, aliás, também cobre os subtipos, não só os tipos. Então, isso é uma primeira coisa. No nosso curso profissional, da nossa trilha de certificação profissional, o curso chamado Soluções de Enneagrama,
A gente tem também o ensino de um método bem assertivo de entrevista para a identificação do tipo, que quando feito logo depois do teste é ideal, mas que pode também ser feito com muito sucesso sem o teste primeiro. E essa entrevista a pessoa aprende a fazer em 45 minutos, 1 hora, de uma maneira que você envolve a pessoa e dá um feedback depois da entrevista que, quando você já está bem treinada para fazer isso, tende a ser bem preciso, né? E como a gente fala, uma segunda alternativa, não é uma coisa que a gente afirma categoricamente que o tipo da pessoa é esse. A gente dá à pessoa a responsabilidade de definir com certeza qual é o seu perfil depois da entrevista. O que é ideal, porque a certeza sobre o tipo só a pessoa pode ter, e é bom, né, terapeuticamente falando, inclusive, que a gente deixe com a pessoa a responsabilidade de assumir qual é o seu padrão, né? Não só ouvir de fora e falar, tá bom, né? Então, dê trabalho para a pessoa se observar. Acho que essa é uma regra do trabalho interior. Faça com que a pessoa faça a maior parte do trabalho, né? Uma vez eu ouvi assim, não em terapia, mas no contexto de treinamento corporativo com o Enneagrama, que se o professor sai exausto porque se dedicou excessivamente e o aluno sai todo feliz e relaxado, algo de errado aconteceu. Porque a gente tem que dar trabalho para os alunos irem fundo e se esforçarem. E a gente tem que ser, enquanto professor, terapeuta, coach, tem que ser um pouco mais facilitador do trabalho. Uma outra forma, Lu, é a pessoa ler livros de Enneagrama e conseguir se identificar por aí, né? A gente tem o nosso livro em português, que é o Guia Prático do Enneagrama, que é ideal para isso, tem lá checklists de pontos mais comuns de cada um dos 9 tipos nas primeiras páginas. É um livro não tão volumoso, ainda é introdutório, mas que já tem uma pegada de desenvolvimento, como tudo que a gente faz na CP. E ele está também em Portugal, numa tradução de português de Portugal, tá? Para os portugueses queridos que nos ouvem. E você pode querer também, como terapeuta, fazer um site seu, né? Um website, um site na internet que tenha informações dos 9 tipos, para ter a sua marca, a sua abordagem e fazer com que as pessoas vão até lá, visitem o seu site, fiquem com uma ótima imagem profissional sua e lendo, tragam para você na sessão seguinte uma ideia de o que elas acham que pode ser o tipo delas, né? Você pode pedir que fiquem com 2 ou 3 alternativas. Eu acho, né, Lu, que tendo essa abordagem de identificação do tipo já no início do processo terapêutico, você abre portas não só para você saber o que se passa com a pessoa, e como para fazer também proposições do que a pessoa poderia fazer para evoluir, que são muito mais direto ao ponto, né? E definir quais são as prioridades de assuntos a serem trabalhados terapeuticamente para não ficar dando tiro para todos os lados. Acho que um dos grandes benefícios, né, do Enneagrama é poder fazer uma coisa assim mais focada e mais precisa, indo direto aos pontos e sem ficar fazendo um processo infinito em que a gente trabalha de tudo, inclusive coisas que não são prioritárias. A gente tem que tomar muito cuidado com a tendência do nosso ego e também do ego dos nossos clientes de tentar ir para o que não é tão difícil, né? A gente não tem tempo, gente, numa vida de trabalhar tudo que a gente gostaria. Então vamos focar. Vamos focar nos temas principais das nossas personalidades, que caso a gente consiga transformar, vão produzir muito mais resultado. E no primeiro trimestre de 2023, aqui no Mundo Enneagrama, nós tivemos episódios ligados a isso. Então, a paixão do tipo, a fixação do tipo, né, mecanismos de defesa, subtipos, são as coisas principais a enfocar, né? Mas claro que sempre, né, Lu, não só falando do Enneagrama, não só falando do mapa, e sim falando também do território, ou seja, as histórias das pessoas que estão lá expressas, né,
como manifestações dessas partes da estrutura da psique humana, como a gente às vezes chama. E obrigado pela tua pergunta, viu, Lu? A Nice Mello, no WhatsApp, no nosso grupo, também fez uma ótima pergunta. Ela diz assim: vi uma postagem da Letícia aqui no grupo, a Letícia que tem o N Caminhos, sobre TDAH e demais transtornos. Como já vinha pensando sobre o assunto, gostaria de ouvir sobre a aplicação do Eneagrama na área da saúde e escola. E aí, Urânios, pode comentar isso? Com prazer, Nice. Olha só, em primeiro lugar, eu indico fortemente que vocês leiam trabalhos mais atuais ligados à análise de transtornos psicológicos e psiquiátricos que não necessariamente seguem a cartilha apenas psiquiátrica, né? Existem excelentes trabalhos hoje em dia falando, por exemplo, que a grande parte das manifestações de TDAH vem de traumas psicológicos. Não é só uma coisa assim, a pessoa tem TDAH e tudo bem. Então, é importante a gente ter esse tipo de abordagem, porque senão a gente cai apenas numa abordagem medicamentosa, né? E eu não vou aqui polemizar tanto, até porque eu realmente acho que a gente não pode jamais demonizar medicamentos e abordagem psiquiátrica. Acho que isso é ignorar a ciência também. Não acho que é uma boa ideia. E acho que a gente tem que estar no meio do caminho, entretanto, né? Não tanto ao céu, não tanto ao mar. Não só alternativo, não só ortodoxo científico, né? Acho que a gente tem que fazer ambos. Mas no Eneagrama, eu acho que a abordagem é mais ver esse lado um pouquinho alternativo no que tange essa abordagem tradicional da psiquiatria. Muitos bons psiquiatras, os melhores psiquiatras, sugerem terapia, né? E eu acho que na terapia a gente pode envolver o Eneagrama, e talvez deva envolver o Eneagrama, porque o TDAH é mais comum em alguns perfis do que em outros. Por exemplo, no tipo 7, por exemplo, nos tipos instintivos como um todo, um pouco menos o 9, mas é um pouco mais comum. Mas também assim tem a manifestação específica de TDAH nos mentais do Eneagrama, então uma coisa de excesso de ideias que leva a isso. Então o trabalho do Eneagrama, por exemplo, de equilibrar os centros de inteligência, não ficar só no mental, não ficar só no instintivo, por exemplo, leva a uma cura mais rápida disso. E aí a pessoa pode também, conforme o caso, num assessment, num diagnóstico bem feito, também complementar isso com um tratamento psiquiátrico, inclusive medicamentoso. Essa é a minha visão e jamais, gente, sou o dono da verdade, apenas gosto de passar qual é a minha opinião, ok? E eu acho que essa é uma forma, viu, Nícia, de lidar com isso. Agora, na área da escola, eu acredito que a gente tenha que ficar muito alerta ao fato de cada vez mais crianças e adolescentes terem questões de saúde mental. Isso é muito sério. Graças a Deus, as sociedades têm se aberto a investigar, tratar, endereçar esse tema, muito mais do que no passado. Mas é que o mundo hoje é mais complicado, a vida é difícil. E as crianças e adolescentes sentem impacto de muitas coisas. Aliás, são os que mais sentem impacto de coisas como mudança climática, riscos para o futuro e também essa pressão social que antes era bullying e continua sendo bullying, mas hoje também é cultura, por exemplo, do cancelamento, né? Não só no presencial, mas principalmente no virtual. A pressão que as crianças sentem. Por exemplo, a quantidade gigante de jovens adolescentes que têm transtornos alimentares, né? Por conta de uma imagem prevista na sociedade como uma imagem certa. Também a falta de aceitação, por exemplo, de diferentes orientações sexuais, né? E isso tudo, ao meu ver, e de novo é a minha visão, você, ouvinte, não precisa concordar comigo, né, com esses temas que eu estou levantando.
mas acho que todos nós juntos, né, num esforço de união aí para o Eneagrama ajudar a romper as polaridades que a gente vive hoje, acho que a gente pode concluir juntos que as crianças precisam de mais apoio, né? Apoio nas suas famílias e nas suas escolas, para não ficarem em tanto sofrimento desde tão cedo. E eu posso garantir, morando na Inglaterra, que isso não é algo do Brasil, não é algo de Portugal, isso é realmente generalizado, né? Aqui na Inglaterra é impressionante. Eu acompanho as amigas da minha filha, amigos e amigas da minha filha, né, na idade por volta de 15 anos, e a enorme, enorme maioria delas sofre com questões mentais importantes, que vão desde depressão até muitas outras coisas, passando por TDAH, e também o tema das drogas, né, gente? Que a gente não pode deixar de lado. E aí, em algum momento, a gente vai ter que fazer um episódio falando de vícios e a relação dos vícios com os tipos do Enneagrama. Aguardem aí, isso vai ser no futuro, não vai ser tão cedo, mas a gente vai ter que falar sobre isso, né? A quantidade de pessoas que têm vícios já numa idade muito é, jovem é gigante. E a minha impressão é que aqui na Inglaterra é mais do que no Brasil, tá? Por falar nisso. E as drogas aqui tendem a ser mais pesadas. Mas enfim, vamos falar mais da nossa realidade brasileira e portuguesa aqui. Então, eu acho que é isso, viu, Nice? E em outras perguntas aqui, acho que eu vou terminar de responder a sua própria. Obrigado pela sua pergunta. Eu também quero agora responder a pergunta da Poliana querida, também pelo nosso grupo do WhatsApp. Urânio, como podemos viabilizar a utilização do Enneagrama em pessoas com o espectro autista, se é possível? Olha, eu quero te dizer, Polly, que a gente tem recebido essa pergunta o tempo todo, como antigamente não acontecia. Eu acho que é tão importante a gente incluir aí essas pessoas do espectro autista, né, com incluí-las no trabalho do Enneagrama. Acho que é mais fácil no autismo mais leve, né, que não é assim, que a pessoa ainda tem uma maior funcionalidade na vida. Estou falando aqui, por exemplo, de Asperger, né? E esse autismo mais leve permite que a pessoa absorva muitos conteúdos. E a gente, às vezes, tem que ir com pílulas do Enneagrama por uma certa dificuldade da pessoa aprender conteúdo durante um tempo mais longo, né? E por que não? Por que o Enneagrama precisa ser feito só de maneira intensa, 2, 3 dias seguidos? Por que não de uma maneira um pouco mais cadenciada, né? Quem disse que tem que ser dessa maneira só intensiva? E eu acho que a gente tem que compreender que quase todo autista tem alguma genialidade por detrás. É muito característico isso. Às vezes vai para a música, às vezes vai para a arte, às vezes vai para uma capacidade de estudo que é muito acima de outras pessoas, ou não de estudo, na verdade, mas uma inteligência para absorver, para simplesmente saber as coisas nas escolas, né? É, a minha filha, eu confesso que falo muito dela aqui, eu a amo, né? Então, a minha filha tem um colega que é autista, que é quem mais a ajuda a ser a estudante excelente que ela é, né? Então, assim, se a gente quebrar todos os nossos preconceitos e desenvolver entendimento sobre as diferentes situações das pessoas, né, sendo um pouco mais aberto à diversidade tão importante na nossa sociedade, a gente vai olhar para pessoas autistas, por exemplo, com muito mais compreensão de que elas podem absorver o Enneagrama e muitas vezes o farão de uma maneira melhor ainda do que pessoas não autistas.
Aliás, assim, o número de pessoas que estão no espectro autista em todo o planeta é muito mais alta do que as pessoas imaginam, né? O espectro hoje é muito melhor entendido e a gente precisa saber que muita gente que está no espectro não sabe, né? E isso ajuda demais, às vezes, as pessoas a compreenderem quem elas são, por exemplo, por que que elas acabaram minando relacionamentos ao longo da vida delas, de uma maneira que não queriam fazer isso, né? E é bom, hoje em dia, que existam atores, celebridades que falam, felizmente, sobre terem essa condição e que ajudam a desmistificar e dar mais coragem para que os autistas em geral possam oferecer a eles mesmos mais visibilidade social. Então, também queria dizer que, por outro lado, Polly, parece, né, segundo a nossa observação e segundo alguns estudos incipientes, que o autismo tem sim uma forte correlação com o tipo no enneagrama. E adivinha, né? Qual é o tipo em que o autismo é mais frequente? É o tipo 5, né? Porque é como uma forma exagerada do que se chama, né, de caráter esquizoide, né, no DSM, nos manuais de doenças mentais, de transtornos. O esquizoide tem muito a ver com o tipo 5, né, que se sente, inclusive, muito esquisito e diferente das pessoas, quase sempre. Mas não quer dizer nem de longe que todo tipo 5 é autista, né? Mas acho que se pegar os autistas, haverá muito mais tipo 5 do que a proporção que, se fosse distribuído igualmente, que seria de 11% para cada um, né? 100%, 100 dividido por 9 dá mais ou menos, dá 11, né? 11,11, 11, 11. Então, eu acho que a gente tem que saber que quando o autista é de um determinado tipo 5, tem a abordagem de tipo 5 do enneagrama a ser feito com essa pessoa. E tudo que você já sabe, Polly, no teu caso você sabe muito, sobre como abordar cada tipo do enneagrama, vale, né? Apenas considere fazer isso um pouco mais no conta-gotas, fazer isso pegando aquele talento especial que a pessoa tem. Por exemplo, se música, vai pela música, né? Vai pelas músicas que tem a ver com cada tipo, vai pelos compositores que são de cada tipo. Por exemplo, um compositor que nos para de música clássica, que parece que era 5, é Chopin, né? 5 sexual. Né? Acho que ele fala muito sobre o romantismo do 5 sexual. E por aí vai. Então essas são algumas dicas, tá? Obrigado pela pergunta, Polly. Também quero aqui abordar a pergunta da querida Michele Felisberto, que tem feito brilhantes traduções nos nossos cursos bilíngues para pessoas que falam inglês e português. Tem sido um grande prazer ter os públicos juntos e em cursos online que trazem essa riqueza de juntar culturas diferentes nos nossos cursos. Via o nosso grupo de WhatsApp, a Michele perguntou o seguinte: Urânio, sobre as aplicações do enneagrama em empresas, quais são as maiores resistências em se aplicar esse sistema, tanto individualmente quanto nas instituições? E como podemos quebrar essas resistências para o enneagrama ganhar mais relevância? Então, a primeira coisa, né, Mi, que eu queria dizer é que quando lá atrás, na verdade, há mais de 20 anos já, né, eu comecei a trabalhar com enneagrama em empresas no Brasil, a resistência era muito maior do que hoje. Hoje, até eu acho que modestamente eu contribuí bastante com isso na minha época, porque junto com uma equipe de outras pessoas, a gente levou o enneagrama para 16 mil pessoas em empresas de ponta no Brasil, algo como 50, 55 diferentes empresas, né, muito conhecidas de todos nós. Então, acho que se tornou mais conhecido. E claro que outras pessoas, diversas, outros professores, tiveram papel igualmente importante, né, de conseguir
legitimar o Enneagrama nas corporações. Mas ainda existe essa resistência. E qual é, ao meu ver, o principal foco de resistência? Aqui eu vou falar algumas diferentes coisas. E a primeira eu vou falar de uma maneira bem transparente e um pouco controversa, que é assim, na minha experiência, as pessoas mais resistentes ao Enneagrama dentro das empresas tendem a estar no RH das empresas ou na própria área de desenvolvimento organizacional, chamado de DO, né? Quando empresas são maiores, essas áreas são divididas, DO e RH, principalmente para os profissionais dessas áreas que são psicólogos organizacionais. Por que que eu acho que existe essa resistência? Acho que por duas razões principais. Primeiro, porque não viram isso na faculdade e não acham, portanto, que é um método válido, né? E como assim um método que diz que explica tanta coisa de um jeito mais simples, sendo que eu sei a complexidade que é, por exemplo, num processo terapêutico, conseguir ajudar as pessoas. Então, acho que tem uma descrença prévia, né, desses profissionais especificamente em relação ao Enneagrama. E a segunda fonte dessa resistência desses profissionais em específico, pelo menos na minha experiência, é o fato de que eles, não conhecendo o Enneagrama eles próprios, vão ser muito questionados pelas pessoas que passarem por treinamento de Enneagrama dentro das empresas, e aí há um certo receio de que não saberão o que dizer, e principalmente não saberão como dar apoio para essas pessoas dentro das empresas. E nesse sentido, o que eu sempre procuro fazer quando eu faço trabalho em empresas é trazer pessoas do RH, né, incentivar que elas venham para os nossos treinamentos profissionais da CPI, para terem mais treinamento e poderem dar uma assistência, um suporte lá dentro. E vindo para o treinamento profissional, aí inevitavelmente as pessoas de RH, o DO, os psicólogos organizacionais também, eles vão se abrir mais para o Enneagrama porque vão ver toda a seriedade que tem por detrás desse sistema. Mas, então eu vejo que os líderes das áreas, quando já conhecem o Enneagrama, eles são mais abertos. E aí eles têm, às vezes, uma insistência em relação a quererem fazer o trabalho com o Enneagrama para suas equipes ou no coaching deles próprios. E isso é mais fácil, né, de entrar nas empresas na prática. Agora, quando a pessoa do RH é aberta, e eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas de RH e de DO têm acompanhado o nosso podcast, e sobretudo vindo para os nossos cursos, tanto de autodesenvolvimento quanto os profissionais. Quando a pessoa é aberta, uau! Faz toda a diferença do planeta. E tem pessoas fazendo a correlação, né, entre o Enneagrama e terapias, Enneagrama e o RH, e aos poucos a gente vai trazê-las aqui para entrevistas no Mundo Enneagrama, né? Então tem a exceção, a regra, que é extremamente nobre e bem-vinda. Agora, para fechar, Michele, eu queria dizer que é importante que, ao entrar em empresas, a gente sempre ofereça à empresa a possibilidade de fazer uma aplicação do Enneagrama e não só um treinamento de Enneagrama apenas, né? Eu gosto de sempre fazer o Enneagrama puro, de autodesenvolvimento, antes da aplicação. Mas aí é muito bem-vindo fazer alguma rodada de aplicação em algum tema que esteja na ordem do dia na empresa, que seja uma das competências que a empresa procura desenvolver. E aqui eu queria lembrar que a gente fez aí bem recentemente 6 episódios oferecendo ideias e conteúdos de aplicação do Enneagrama em temas muito caros aí ao mundo corporativo. Então, o episódio 29 foi sobre comunicação e Enneagrama, o episódio 30 foi sobre solução de conflitos, o 31 foi sobre feedback, o 32 sobre liderança, o 33 sobre equipe e o 34 sobre carreira. Então, procura pegar um pouco desses conteúdos e conversar sobre isso na hora que está fazendo uma proposta em empresas e incluir algum tipo de dinâmica no final do treinamento, sobretudo,
para que seja algo que gera resultado um pouco mais direto, né, para as empresas, porque isso é algo importante e bem-vindo, em geral, nas empresas. E, por fim, queria dizer, Michele, que eu noto que, às vezes, o tipo da pessoa, do teu interlocutor na empresa, o tipo do enneagrama dessa pessoa, pode ser favorável ou desfavorável ao trazer o enneagrama. Então, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que ajudou a levar o enneagrama comigo para as empresas onde ela trabalhou, que era uma tipo 4. Ela falava assim, eu quero o enneagrama porque é diferente, né? E o 4 gosta do diferente. Ou uma pessoa do tipo 7 que falou assim, uau, que legal, vamos lá, a gente ainda não fez isso, eu gosto de fazer diferentes coisas. E, na verdade, me vem aqui mais um comentário de uma resistência que é típica, sobretudo nas multinacionais e sobretudo nas multinacionais americanas, quando a matriz tem uma outra metodologia que virou oficial para ela. Então, o MBTI, o Myers-Briggs, né, ou DISC, e aí a empresa não quer mesclar essas duas coisas para não sair do padrão, né? Isso também é algo assim, mas o que eu procuro fazer nesses casos é mostrar para as empresas o quanto diversas empresas, aí, sobretudo nos Estados Unidos, têm usado o Enneagrama como um upgrade, na verdade, de um trabalho extenso já feito com essas outras tipologias. E o que o Enneagrama oferece a mais do que elas, né? E é bastante o que ele oferece a mais. Vamos aqui para a pergunta da... vamos ver... Para a pergunta da Rita Alves, também no nosso grupo de WhatsApp. Como lidar com a resistência nas comunidades religiosas em incluir o Enneagrama como ferramenta na prática do amor ao próximo, como a si mesmo? Normalmente se pratica uma tolerância forçada e com ar de superioridade perante as diferenças entre os padrões comportamentais, sem compreensão das motivações. É libertadora a ideia de 9 imagens de Deus. E aqui o meu alô para o meu amigo Domingos Cunha, que fala muito bem sobre isso. Mas como lidar com a atitude religiosa defensiva diante de um conhecimento tão importante para amarmos, compreendermos e admirarmos uns aos outros de fato? Então, muito obrigado por essa pergunta, Rita. E assim, vou ser pragmático primeiro. Tem comunidades religiosas que são naturalmente abertas a isso, porque não são dogmáticas nem fundamentalistas, e tem outras comunidades religiosas que de verdade não são abertas e não vão se abrir, pelo menos no curto, médio prazo. Então, esquece a ideia de tentar levar, não fique dando murro em ponta de faca, não tente levar para as comunidades mais ortodoxas, fundamentalistas, e que partem do princípio de que não conhecem o Enneagrama, mas não gostam, né? E veja, não é só comunidades religiosas, tá? É às vezes também movimentos espirituais, mais do que religiosos. E aqui eu não vou citar isso agora, mas existem muitos, e eu mesmo já sofri com isso no passado. Então, tente ver as comunidades que já são mais abertas, né? Que vão ser as pioneiras, aliás, já existem essas pioneiras e muitas, e que vão se abrir mais, e que são mais humildes, no sentido de assim, eu não sei tudo, e eu não entro no dogmatismo de interpretar a palavra de Deus via os livros sagrados, de uma maneira literal, ao pé da letra, e também sem adaptar o que está escrito lá aos tempos atuais, né? Acho que isso é muito importante, né? E, enfim, eu acho que você tem que procurar as comunidades que já têm abertura e não ficar dando murro em ponta de faca. Agora, ajuda muito o fato de que no mundo inteiro tem surgido livros de muito sucesso que tem uma fala mais apropriada para essas comunidades religiosas. Então, no Brasil, em Portugal, tem os livros do Domingos Cunha. E também nos Estados Unidos, o Ian Morgan Cron, né, que a gente entrevistou, inclusive, é um amigo nosso, e principalmente da Bi, minha sócia, que a gente entrevistou no nosso podcast em inglês, que é o Enneagram 2.0, Enneagrama 2.0, que a gente já tem há alguns anos.
Ele é um tipo 4, ele foi o nosso entrevistado sobre tipos 4 em crescimento mais significativo. Se alguém entende inglês, dá uma olhadinha nesse episódio. E aí escreveu um livro dentro de uma editora muito importante na comunidade cristã americana, e aí fez extremo sucesso. É o livro mais vendido de todos hoje nos Estados Unidos, assim, de longe, né? Porque essa é uma comunidade em que cresce muito. Nos Estados Unidos, você não faz ideia de como o Enneagrama está crescendo em comunidades religiosas, tanto católicas como evangélicas e outras comunidades. E aí é importante que quando você fale sobre essência, você fale, por exemplo, de Jesus, né? O que faz muito sentido do meu ponto de vista. Inclusive, o Papa Francisco, assim que se tornou Papa e fez como primeira viagem dele enquanto Papa a viagem para o Brasil, ele teve uma reunião lá com bispos, e que está no YouTube, está na internet, em que ele falou sobre o Enneagrama, que ele conhece. Ele falou assim: o Enneagrama tem um perigo. Na verdade, não tenho nada contra, mas tem um perigo. Tem que ser falado em associação com Jesus, né? Veja bem, em outras comunidades religiosas, em outras religiões, você vai falar sobre outras coisas, né? Sobre outros avatares ou mestres ou profetas daquelas religiões, né? Santidades daquelas religiões. Ou falar simplesmente como 9 imagens de Deus, que aí a gente vai diretamente para o que é a lei do do Enneagrama, que é: deixe-me me referir àquele que é único, né? Ao Criador, que é de onde tudo vem. Então, acho que você também precisa acrescentar essa dimensão do Enneagrama mais em essência, né? Com as virtudes, as ideias santas, e coisas até que vão além delas, que no sufismo, por exemplo, um braço místico do islamismo, chama-se nomes de Deus e atributos divinos. Para eles existem 99, um trabalho muito lindo que eu também sugiro que vocês estudem, né? Então, eu acho que tem que falar sobre essas dimensões, precisa entendê-las e, de preferência, incorporá-las um pouco mais na hora de transmiti-las. E ser muito humilde, ouvir as dúvidas, as críticas, os medos das pessoas, dessas comunidades, e não ficar só tentando combater e contra, ouvir acolhendo, né? E também não tentar ser dogmático. Acho que não faz bem a ninguém quando alguém que transmite o Enneagrama posiciona o Enneagrama como sendo a salvação de tudo, né? Ou como sendo algo assim: agora que a gente fez um workshop, todo mundo mudou completamente para melhor. É um processo longo, né? E também a importância de, nas comunidades religiosas, a gente trazer um tema que é extremamente importante, que é do bypass espiritual, do atalho espiritual, em que as comunidades religiosas vão direto para coisas de espiritualidade sem passar por um muito necessário desenvolvimento psicológico. Então fique ligado aí em tudo isso, e aí acho que dá para inserir melhor o Enneagrama nessas comunidades. Tá bom, Rita? Obrigado aí pela sua pergunta. Aí a Fabiana, que faz uma ótima pergunta também. E obrigado pelos teus elogios ao nosso podcast aqui, Fabiana. Ela diz assim: sou Fabiana, inicialmente gostaria de parabenizar pela iniciativa do podcast, o conteúdo é excelente. Toda quinta-feira tem um encontro marcado com o Mundo Enneagrama. Obrigado. Mas eu tenho uma dúvida sobre a fase ideal para fazer trabalho de desenvolvimento com Enneagrama. Olhando para a minha própria experiência de vida, como tipo 1 social, e considerando que o trabalho de desenvolvimento do meu tipo de personalidade seria, pelo sistema capitalista em que estamos inseridos, a decadência, né? Então, a gente fala que os outros 8 tipos precisam melhorar, enquanto um precisa piorar ou ter alguma decadência, né, Fabiana? Aí ela fica pensando que talvez, se eu tivesse confrontado a minha personalidade mais nova, eu não tivesse conquistado a liberdade que tenho hoje para viver o que faz sentido.
né? Porque não teria maturidade, talvez, de desenvolvimento psicológico, ficaria com mais travas, talvez como um. E outras coisas poderiam acontecer com pessoas de outro tipo, né? Sou médica e durante muito tempo fazia o que precisava ser feito, sem questionar se aquilo fazia ou não sentido. E reconheço que isso aconteceu dentro de um contexto social privilegiado, o que facilitou bastante os processos. Agora, depois do reconhecimento e elaboração do ressentimento, por ter me privado de muitas experiências, vejo que a personalidade foi importante na fase inicial da vida e vem daí o meu questionamento. Há uma idade mínima para nos implicarmos em um trabalho de desenvolvimento com o Enneagrama, considerando também o investimento energético exigido nesse processo? Uau! Então, Fabiano, ó, cada um é cada um. Tem hoje em dia adolescentes, até pré-adolescentes, que incrivelmente parecem mais preparados para estudar o Enneagrama, né? Embora eu ache fundamental que nessa idade e até, sei lá, início da juventude, fim da adolescência, a gente entenda a importância, até em sincronia com o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento neurológico, a importância de a personalidade ser formada plenamente. Né? A gente não querer ir para a essência só antes da hora. Só que, na verdade, cada um é cada um. Talvez você conheça toda essa tese de que as crianças que nascem hoje são crianças muito diferenciadas no sentido de um potencial e uma curiosidade espiritual. Talvez você conheça termos como crianças índigo, né? E isso tudo faz com que a minha resposta seja relativa. Eu acho, na verdade, que o principal aqui é deixar que o interesse da pessoa seja espontâneo e venha na hora que vier. Eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente usa o Enneagrama e entender que o Enneagrama nos usa, né? E ele chega até nós na hora certa, ao invés de nós chegarmos até ele na hora certa. Confiar um pouquinho mais no nosso processo individual. E a gente está pronto ou não em diferentes etapas de vida. E, aliás, assim, uma coisa que eu falo às vezes para os nossos alunos de maior idade, né? E a gente recebe muitos, a gente também fica muito tocado, feliz de ver pessoas com mais de 80 anos, às vezes, vindo para os nossos cursos. Isso acontece sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. É muito bom ver isso. Mas elas inevitavelmente fazem aquela pergunta: ah, se eu tivesse conhecido isso mais cedo, né? E aí eu falo simplesmente o seguinte, e algo que eu acredito profundamente. É um conceito do Gurdjieff, né? Um dos maiores pioneiros do Enneagrama. O conceito dele é o seguinte, olha, a grande maioria das pessoas, assim, 90, 95% das pessoas vai passar a vida toda praticamente sem ter experiências mais elevadas de consciência e de essência, do lado mais evoluído dos seus tipos do Enneagrama. Essas pessoas vão morrer sem ter tido essas experiências. E isso significa, na verdade, Gurdjieff falava que até o fim da vida, a somatória das experiências de essência da grande maioria das pessoas fica em mais ou menos 3 minutos. E ele dizia que as experiências de essência eram, na verdade, acidentes de percurso, porque a pessoa não fazia trabalho interior que levasse naturalmente a ter essas experiências mais elevadas de consciência. E ele dizia assim: a idade verdadeira das pessoas deveria ser medida em relação a quanto tempo a pessoa passou em essência, né? Então, essas pessoas têm uma idade no fim da vida de 3 minutos, né? Por essa perspectiva. Por quê? Porque esses momentos apenas são os momentos em que a pessoa está acordada, desperta. E no resto do tempo a pessoa está com algum nível de estado de sono. E aqui eu estou falando, inclusive, terminologia gurdjieffiana, né? Então, aí eu falo para esses alunos assim: se nesse workshop você tiver 4 minutos de experiência de essência, você já vai ter ultrapassado 95% da humanidade, né? Então, não é uma questão de idade. E muitas pessoas têm uma abertura psicoespiritual, mas numa fase mais adiantada da vida,
que faz com que o crescimento dela seja exponencial em muito pouco tempo. E às vezes a gente recebe no fim da vida algumas bênçãos que não está preparado para receber antes disso, né? Então, eu acho que isso, né, tanto no início da vida, como eu disse, quanto no fim da vida, relativiza muito a importância da gente aprender o enneagrama antes ou não. E aí, gente, não vale a pena forçar a barra para impor o enneagrama para ninguém, né? Isso é deselegante, desnecessário, e às vezes a pessoa não está pronta para se desidentificar. Isso pode até virar algo perigoso, né? O enneagrama é para todos, né? Todas as pessoas do planeta, num nível mais básico, de entender, esse é meu perfil, legal, então estou me entendendo melhor, estou entendendo um pouquinho mais os outros, mas quando chega a um trabalho de verdadeira transformação, o enneagrama é e continuará sendo para poucos, né? Então, aí eu acho que é o teu caso, né, de ter se transformado, né, ter ao menos iniciado um processo maior de transformação, a ponto de, sendo uma social, falar de decadência, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. E, de verdade, é bem sábio o que você está falando, de que a personalidade tem que ter um espaço no início, e é importante, e ela nos trouxe até aqui, e aí a gente tem que agradecer, respeitar e falar para ela assim: e agora eu quero ir além de você, e você se comporte, personalidade, né? Porque agora eu vou fazer algumas coisas que não são exatamente aquele script de vida que você me trouxe até aqui. Farei algumas coisas além de você, e até contrário a você. Mas aí tem uma técnica que a gente vai falar a qualquer hora, de tapear a personalidade. Isso vem também do Gurdjieff, que é falar assim: agora eu vou fazer um pouco de trabalho, mas você não está ameaçada, viu, personalidade? Vou te dar, inclusive, um biscoitinho, ou seja, tratar a personalidade como um pet, né, um cachorrinho, um gato. Vou te dar um biscoitinho se você me deixar fazer isso, tá? Então, relaxa, calma, eu vou falar um pouquinho, já volto, né? Então, negociar espertamente, né, com a personalidade. E o Gurdjieff chamava o caminho dele de caminho do homem ou da mulher espertos, né, do ser humano esperto, de saber ter essa ginga, né? E os brasileiros são ótimos de ginga, né? Inclusive o tipo 1 brasileiro. Eu lembro propaganda do passado, né, para quem é mais da minha idade, acho que de uma televisão, né, falando assim, de um tipo de aparelho de televisão, falando assim: os nossos japoneses são diferentes, são os melhores do que os japoneses do Japão, no sentido da flexibilidade do jogo de cintura. Isso porque acho que o Japão é um país mais ou menos 1 e o Brasil é um país mais ou menos 7. Então, mesmo os japoneses no Brasil, ou aí tipos 1 no Brasil, têm mais jogo de cintura e conseguem ter uma vantagem proporcional aí, porque é um país que ajuda a romper algumas amarras do ego um pouquinho mais. Talvez, né? Pelo menos nessa camada da cultura nacional. E eu acho também, sabe, Fabiana, que a gente precisa compreender que antes de se desconstruir, né, a gente precisa construir a nossa identidade, o nosso ego. É importante a gente respeitar sempre a necessidade psicológica de estruturação egóica, inclusive às vezes de reestruturação egóica. Depois que a gente faz muito trabalho de desenvolvimento, é importante às vezes chamar de volta o nosso tipo do enneagrama naquele padrãozão, porque a gente tem que ir aos poucos. O caminho de crescimento não é linear, né, cartesiano, numa escada que a gente só sobe. Ele é um vai e vem, um sobe e desce, num movimento que a gente chama mais de pêndulo, movimento pendular. Então, respeitar isso, né? E levar a personalidade a sério, mas sempre falando, quero ir além. E aí entender que a gente precisa construir a personalidade na nossa vida para depois desconstruí-la. Isso é o que é mais recomendável. E é arquetípico que a gente construa a personalidade. Então, essas são as minhas falas aí para a tua excelente pergunta, Fabiana. Né? E a Débora pergunta: Urânio, sobre aplicações do Enneagrama com crianças e adolescentes. A descoberta do tipo é diferente por causa da idade?
Como apresentar o Enneagrama para esse público? Existe algum tema inicial mais dinâmico, como os instintos ou centros de inteligência, por exemplo? Olha, Débora, talvez você tenha visto os episódios que a gente fez aqui no Mundo Enneagrama, que foram o episódio 35 e 36, muito recentemente, com o querido André Prudente, que tem um trabalho genial com crianças, adolescentes, tem um livro lindo. Vê lá os episódios que você vai ver muitas ideias de como lidar com crianças. E aí, tendo visto ou não os episódios, eu quero fazer alguns comentários extras. Eu acho que a gente tem que ter um método mais lúdico, mais envolvente, vivencial, né? Ainda mais quando a gente lida com crianças e adolescentes. E com crianças, algo que vem, por exemplo, de desenhos, de histórias, de curiosidade, brincadeiras, oficinas. E com adolescentes, uma coisa, por exemplo, eu vou sendo bem prático, né? Que eles vejam lá uns vídeos engraçados do TikTok em que as crianças falam de enneagrama. Inclusive falam muita besteira lá, né? Muitas vezes. E aí vê o vídeo, dá risada e você fala, ó, legal, bacana, mas ó, tem uma coisa aqui que falaram que não tá legal. Então vamos gravar um TikTok nós aqui falando alguma coisa do enneagrama, né? E deixar, eu gosto, inclusive, quando eu estou conversando com adolescentes, que eles estejam com o celular perto e fiquem pesquisando, às vezes, nessa multitarefa, né, que é tão típica hoje em dia, porque é assim, e eles querem isso, fazer intervalos, deixar que eles vão lá pesquisar sobre isso. Acho que é melhor não combater muito essa coisa. E aí fala assim, agora, pessoal, põe o celular de lado, né? Durante outra parte dessa abordagem. E para adolescentes, o tema é compreender o outro, que é engraçado, o tema dos relacionamentos, o que fazer diferente, né? Claro que depende um pouco do tipo da pessoa, mas essa coisa de ajudar que cada um expresse as suas angústias e dores típicas da adolescência, às vezes em separado para você, às vezes na frente de alguns poucos amigos. Eu acho que é genial pegar aquele grupo de amigos mais próximos, que são grupos de referência mesmo, em que eles já se abrem, né, bastante, conversam, inclusive na fase de adolescência, muito mais entre eles do que com os pais, né? O que tem que acontecer, porque tem uma coisa importante de se independizar dos pais, primeiro da mãe, depois do pai, né, arquetipicamente, para se tornar adulto, processo de adultez, assim, né, adultização, na hora certa, não antes da hora, né, como acontece tanto no Brasil, assim, de uma adultização precoce, principalmente no tema da sexualidade, né. Acho que isso é um problema aí para a gente olhar e ver, e aí conversar sobre as angústias também, no sentido de vícios, ou do que se vive em casa, ou de coisas como a gente falou aqui neste podcast, né? Por exemplo, o tema de transtornos alimentares e a relação, e ouvir de uma maneira que empodere esses adolescentes. Então, ó, a coisa mais importante que eu vou falar aqui, ao trabalhar com eles, não tentar ficar tirando eles da personalidade, né? Esse final de semana mesmo eu fiz um curso aqui com pessoas americanas, sobretudo, e de outros países, um curso em inglês com a Bi, só para pessoas do tipo 2. Foi um curso interessante. E uma jovem, uma moça bastante jovem, falou assim: a minha mãe, que é do Enneagrama, ela ficava falando assim: ah, veja, você pode fazer isso diferente. É uma dor sexual, a menina, e ela ia usar maquiagem mais ousada. A mãe falava assim: ah, acho que isso não é tão bom para o seu dor sexual. Eu, pessoalmente, evito fazer isso, porque eu acho que tem que construir a personalidade antes de desconstruí-la, né? E aí, aos poucos, conforme a pessoa for mostrando que está aberta, fazer o processo de desconstrução.
Então, gente, essas eram as perguntas que eu tinha aqui para hoje, para responder para vocês. Adorei as perguntas de vocês, espero que vocês continuem fazendo. Na verdade, o e-mail é oi@cpenneagram.com, tá? Sem o BR no final. Então, obrigado pelo seu prestígio ao nosso podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial para aqueles que vão além e se inscrevem como membros no nosso CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos com muito conteúdo, muitos vídeos gravados ao longo de anos e webinars mensais o tempo inteiro que você pode assistir ao vivo ou depois quando gravados. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. E dê aí o seu like e aí para nós, por favor, no seu tocador aí de podcasts. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e visite o nosso site, cpenneagram.com.br. Envie-nos suas sugestões para o e-mail que eu já citei. E, por fim, fique de olho, porque em abril do ano que vem teremos cursos presenciais no Brasil. 2 retiros próximos a São Paulo e um curso que a gente vai fazer uma vez só sobre sombras no Enneagrama em Salvador. Pertinho de Salvador e indo em Salvador para fazer atividades ligadas a isso. Vai ser um curso bem especial nessa terra linda que é Salvador. E os portugueses serão muito bem-vindos também. Aliás, tem voo direto, hein, para vocês portugueses lá para Salvador da Bahia. O lugar mais nobre do Brasil. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Fiquem ligados e até o próximo episódio, quando inauguraremos o último trimestre do Mundo Enneagrama, que, como um todo, eu estou chamando aqui de episódios para um fim de ano inspirado. Então, até lá, muito obrigado e tchau, tchau.